Este é mais um momento para explicação da Palavra de Deus. O texto base para a nossa reflexão está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14. O tema central deste capítulo, Paulo e Barnabé confundido com deuses pagãos. Paulo e Barnabé se encontram em Icônio. E sempre que eles iam a uma cidade, eles iam primeiro à sinagoga. Então, Paulo e Barnabé, eles entraram junto na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio grande multidão a acreditar na pregação deles, na pregação de Jesus, tanto judeus como gregos. Mas muitos judeus incrédulos incitaram e irritaram usando os gentios contra os irmãos. E, entretanto, demoraram ali muito tempo e falaram ousadamente do Senhor Jesus. Paulo e Barnabé, eles falam da graça, ou seja, como fundamento da salvação, o que Jesus fez naquela cruz para a salvação da humanidade. Paulo e Barnabé estão pregando, dizendo que a salvação se dá através de Jesus e que os judeus só criam na lei e que a lei não leva ninguém à salvação. Essa é a discussão. Mas o fato é que falando ousadamente do Senhor, o qual confirmava a palavra da graça do Senhor Jesus, concedendo que por mão dele se fizeram sinais e prodígios. Mas o povo se dividiu. Alguns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E surgiu um grande tumulto em relação a isso, porque judeus e gentios ficaram se digladiando. E aí o que aconteceu? Eles, sabendo que estavam programando apedrejá-los, eles fogem. Paulo sempre tinha esses problemas. Ou era apedrejado, ia preso, ou ele conseguia fugir. Nesse caso, em Icônio, ele consegue fugir. Dali ele sai para Listra, depois para Derbe, e cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde eles anunciavam o Evangelho. Mas quando Paulo e Barnabé chegam em Listra, existia ali naquela cidade um certo homem aleijado de nascença, desde o seu nascimento, e jamais pudera andar. Então Paulo viu aquele homem e, fitando os olhos naquele homem, Paulo curou aquele homem. E o fato é que as multidões presenciaram aquilo que Paulo fez, aquela cura. E aí eles entenderam que os deuses, em forma de homem, baixaram até nós. Porque naquela cidade eles criam no Deus Júpiter e no Deus Mercúrio, Deus pagãos. E eles vão chamar Barnabé de Deus Júpiter e Paulo de Deus Mercúrio, porque o Deus Mercúrio era o principal portador da palavra. E aí eles querem agora fazer sacrifício para Paulo e Barnabé. Ou seja, eles confundem Paulo e Barnabé com deus pagãos, né? Mas aí, o que acontece? É que Paulo e Barnabé dizem: Senhor, não façam isso, porque nós somos homens igual a vocês.
Nós estamos apenas anunciando o Evangelho do Senhor Jesus. Vocês devem se converter a esse Deus que nós pregamos, a esse Deus criador de todas as coisas, do universo, a esse Deus que tudo fez, que criou o céu, o mar, a terra. Esse é o Deus que nós pregamos. E a Jesus, aquele que veio trazer salvação para toda a humanidade. Então se convertam. E eles, de certa forma, impedem, né, que aquelas multidões ofereçam sacrifícios a eles. Sacrifício pagãos, matança de animais, como era feito, né, no templo, sacrifício para perdão de pecados. Mas o fato é que sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, onde eles tinham fugido para não ser apedrejado, e eles vieram para Listra. E lá, na cidade, eles instigaram as multidões contra Paulo e contra Barnabé, instigando a apedrejá-los, né? E desta vez eles arrastaram para fora da cidade e Paulo foi dado como morto, de tanto ele sofrer, de tanto sofrimento, né? De tanto apedrejamento. E rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte ele partiu com Barnabé para Derbe. Então ali é tido como fosse um milagre do Senhor Jesus com relação a Paulo. Porque Paulo basicamente estava dado como morto. Mas Paulo se levanta como nada tivesse acontecido. E ele agora vai para Derbe. E ter anunciado o evangelho daquela cidade e feito muitos discípulos. Cada vez que Paulo chegava numa cidade, ele fazia discípulos. E ali fundava-se uma igreja. Então Paulo foi o maior missionário da história. E Paulo, ele sofreu por amor a Jesus. Como o próprio Jesus tinha dito, ele será instrumento meu para fazer a obra. E ele sofrerá muito por minha causa. E Paulo, ele volta novamente para Listra, para Icônio e para Antioquia. Ele não temia. Ele voltou para aqueles locais que ele tinha sido, né, expulso. Então ele não tinha temor. Paulo queria pregar a palavra do Senhor e fortalecer cada vez mais onde ele já tinha passado, onde já tinha discípulos, para que aquele não viesse apostatar da fé. Essa era a ideia de Paulo. E fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os para permanecer firmes na fé. Paulo dizia, não esmoreçam, sejam firmes, mostrando que através de muitas tribulações, não importa, mostrando que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. O que interessa é a salvação. É nós um dia estar com Jesus por toda a eternidade. Esse sofrimento aqui é passageiro. Nós estamos aqui de passagens. E promovendo-lhe em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com Jesus, e encomendar ao Senhor em que haviam crido. Então eles faziam discípulos, criavam diáconos, presbíteros, aqueles para fazer aquela parte social, e aqueles outros para os demais pregar a palavra de Deus, que era o foco principal. E tendo anunciado a palavra em Perge, descer até a Atália. E daí navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam cumprido. Ali chegados, reuniram a igreja, relataram quantas coisas fizeram a Deus. E ali eles vão, em Antioquia, relatar tudo que eles fizeram naquela viagem, aquelas cidades, o que aconteceu com eles e com Barnabé, o sofrimento que eles passaram por causa do nome de Jesus. Mas ele encoraja aqueles discípulos, aqueles presbíteros, a se manter firme na fé em Jesus. Não esmoreçam. Por quê?
O que vale é um dia estar com Jesus por toda a eternidade. É isso que fala esse capítulo 14 do livro de Atos. Que Deus continue nos abençoando.